Shalom para todos! Hoje vamos tocar em temas extremamente interessantes. Tocar sobre o que acontece com uma alma quando ela sai desse mundo, quando ela morre, antes do tempo que foi decretado. E se realmente existe isso, tempo decretado de vida. Ou se existe tempo também para uma geração viver. Vamos entender esse tema, tudo isso para responder uma pergunta que me fizeram. Já há algum tempo, estou em dívida para responder, chegou o momento. A pergunta foi a seguinte: se está escrito na Torá que o homem vai viver 120 anos, que Deus decretou 120 anos de vida para o ser humano, como pode ser que vemos pessoas que vivem mais tempo do que isso? A própria Torá cita casos de pessoas que viveram mais do que 120 anos. Como pode ser? Vamos ver se realmente esse é o entendimento da Torá, se esse é o entendimento do versículo, e mesmo que não seja esse o entendimento, vamos desenvolver esse tema para entender bem o tema do decreto de tempo de vida, porque é um tema realmente importante e extremamente interessante. Então vamos começar trazendo o versículo da Torá. Vamos fazer um estudo sério do tema para sair com uma base firme e com entendimento forte. Vamos começar com o versículo da Torá. Estou com o livro da Torá na mão aqui, o livro do Gênesis, capítulo 6, versículo 3, para vocês verem aqui, podem ver na câmera. Está dizendo o seguinte: Vayomer Hashem lo yadun ruchi ba'adam leolam beshagam ubassar. Está dizendo, Deus falou, o Eterno falou que ele não vai ficar brigando, em conflito, porque em relação ao homem, porque ele é feito de carne. Vayu yamav mea ve'esrim shana. E serão seus dias 120 anos. Daqui, uma pessoa que pode, fecha o livro e fala, olha, está escrito que a pessoa vai viver 120 anos. Porém, a gente vai ver que ninguém explica a Torá dessa maneira. Eu tentei procurar um comentarista que explica dessa maneira a Torá, para trazer, pelo menos, tem alguma ideia que explica, porque eu quero responder essa pergunta. Se esse fosse o sentido simples da Torá, eu quero responder essa pergunta. Porém, não é o sentido simples da Torá. O Rashi explica o seguinte, não só o Rashi, como todos os comentaristas vão trazer alguns, só como exemplo. O Rashi fala o seguinte: serão seus dias 120 anos. Deus viu os pecados, como os seres humanos caíram com a tendência do coração, com o instinto negativo dele, foram para os desejos. E Deus falou, serão seus dias 120 anos. O que fala o Rashi? Vamos ver o Rashi. Lo yadu leolam beshagam basar viyu yamav ad. Serão seus dias até 120. Shana e'arich lahem apim. São 120, eu vou esperar 120 anos, eu vou aguentar, com o meu atributo de sentença, de raiva, eu vou aguentar 120 anos. Vem lo yashuvu, e se eles não retornarem, se não fizerem, retificarem das suas ações ruins, nesse período de 120 anos, havia lehem mabul, eu vou trazer o dilúvio. Serão 120 anos de espera para eles retificarem as suas ações. Esse é o sentido da Torá, e serão os seus dias 120 anos de espera, os seus dias de que eu vou aguentar, eu vou alongar o atributo de sentença, de raiva, para não recair sobre eles o dilúvio. Eu vou dar a chance. Quanto tempo? 120 anos. Esses serão os dias do ser humano, 120 anos. Também outros comentaristas, Rabbeinu Bechai, ele explica o seguinte, Rabbeinu Bechai explica, Arich lahem api, eu vou alongar o atributo de raiva. Eu vou fixar 120 anos para que eles retornem Shashuv betchuvá, para eles fazerem techuvá, retificação das ações. E eles não retificarem as ações deles, Yabdu bemabul, então eles vão se perder com o dilúvio. O comentarista Ora Chaim Akadosh explica, Vetalá lahem kuf kaf shana, e Deus pendeu para eles 120 anos. O Layachzeru, talvez eles vão se retificar. Gambe Meshach ze yashlimu shnotehem atzadikim. E também esse período de 120 anos vai completar os anos decretados para os tzadikim, Shayu, Badorau, que estavam nessas gerações, para terminarem os anos de vida deles em paz, como Metushelach, Vekadomé e outros tzadikim que tiveram ainda, que estavam em vida, para esperar terminar o tempo de vida deles, para depois trazer o dilúvio. Essa é a explicação da Torá. A Torá não fala que o homem vai viver 120 anos como um decreto de vida para o futuro e para as gerações e para o ser humano. A Torá fala que 120 anos é o tempo que Deus esperou para recair o atributo de sentença, o atributo de raiva, para fechar as contas com toda a maldade, com toda a crueldade, com todo o roubo que tinha, a promiscuidade que tinha nessa geração
antes do decreto do dilúvio, para dar a chance deles retornarem. Porém, eu quero também explicar que mesmo que se tivesse sido decretado 120 anos, é possível mudar os decretos de vida, de tempo de vida. Cada pessoa vem para o mundo, está escrito no Talmud, que os dias de vida que ela vai viver já foram decretados antes dela vir para o mundo, dependendo da função que ela tem. Eu vou trazer para vocês uma passagem do Talmud impressionante. Vale a pena escutar isso. É um entendimento profundo em relação aos decretos de vida. E se Deus quiser, a gente tem muito o que falar desse tema. Eu não sei quanto nosso espaço aqui eu posso alongar. No máximo eu vou alongar um pouquinho mais que o normal. E quem tiver interessado continua. E quem não tiver pode mudar de canal. Vamos lá. No Tratado de Hagiga. No Tratado de Hagiga do Talmud da Babilônia, Talmud Babel, está dizendo o seguinte, na página Rei, na página 5a. Fala o seguinte, é um tema extremamente interessante. Vamos lá. É um diálogo que está Omalei Rabi ben Abai Itreureshuta Lemeva Dahi. Ele disse para a entidade da morte. Um dos sábios da Torá se chama Rabi Bar Abai. Se eu não me engano, foi esse mesmo Amorá, esse mesmo sábio, que ele fez um processo para poder ver as entidades, que a gente falou em um dos nossos vídeos, que um dos sábios da Torá fez um processo para ver as entidades que perambulam no nosso entorno. E assim, ele fez esse processo e ele perdeu a consciência de tanto medo que ele viu, e ficou apavorado de ver tantas e tantas entidades perambulando no entorno dele, amedrontadoras, até que os sábios rezaram e pediram pela piedade de Hashem para retornar a consciência dele, e assim ele retornou. Mas daqui a gente vê também, a Guemará fala que quem faz Shema Israel, quem recebe o jugo de Hashem, o jugo da Torá, antes de dormir, ele extermina com todas as entidades que estão no entorno dele. Essa é uma dos conselhos que o Talmud traz antes de dormir, fazer o Shema Israel, o primeiro parágrafo do Shema Israel. Porém, esse mesmo sábio, se eu não me engano, ele perguntou para a entidade responsável da morte, pessoas que eram pessoas especiais, a gente vê que não eram pessoas simples. Perguntou o seguinte, será que vocês têm permissão? Está no meio de um diálogo, você tem permissão de tirar a vida de alguém antes do tempo? Essa foi a pergunta que o sábio fez para a entidade da morte. Tem uma entidade responsável da morte, que é uma ramificação da própria entidade satânica, que ele vai e instiga a pessoa. Ele seduz a pessoa a entrar no campo dele, a fazer os pecados dele, depois ele acusa a pessoa com outra cara, e depois ele vai ao mecatreg, que ele com a outra cara ele vai e acusa lá no mundo espiritual a pessoa, e ele que vai com outra cara para tirar a alma da pessoa, que ele é o chamado anjo da morte, a entidade responsável pela morte. E assim o sábio perguntou para a entidade da morte, você tem permissão de tirar a vida de uma pessoa antes do tempo que foi decretado para ela? Omar lei, veloktiv, veyesh nisper, belomishpat. Não é que não está escrito que tem pessoas que são retiradas do mundo antes da sentença dela, antes dos dias que foram decretados para elas. Tem um versículo que fala isso. Por que você está me perguntando? Então ele fala, Omar lei, ve'aktiv dor olech vedor ba, mas está escrito no livro de Coelet, Eclesiastes, está dizendo lá no livro, Shlomo Melech escreve e revela que dor olech vedor ba, para cada geração tem os anos determinados que cada geração tem de vida, e Deus determinou, não tem como mudar os anos que foram decretados para uma geração viver. Então responde a entidade da morte para o Rabi Bar Abai. Omar lei, disse a ele a entidade da morte, Deroína leuano. Ele falou o seguinte, ele mesmo vê, eu vejo na prática que tem essas pessoas que já estão ainda, que eu tiro a alma deles do tempo, e eles ficam perambulando pelo mundo. Eles não estão presos no mundo ainda, no tempo que foi determinado deles viverem, no tempo original. Eles não deixam o mundo, eles morrem, eu tiro a alma deles, mas eles ficam perambulando, almas penadas, pelo mundo. Inclusive, tem depoimentos, tem no livro Drav Yehuda Ptaya, tem outros livros que falam com a pessoa, por exemplo, que tira a vida dele, ele se suicida antes do tempo, a alma segue no local onde ele fez essa ação,
e fica lá no mesmo local sofrendo a morte do suicídio dele até o momento que ele teria que viver. Se ele tinha que viver mais 20 anos, ela vai ficar lá presa mais 20 anos até o momento dela deixar o mundo. Daqui a gente vê que na verdade o Talmud fala de maneira explícita, uma pessoa que morre antes do tempo foi decretada, ela não pode subir, ela fica presa nesse mundo. Por que ela morre antes do tempo? Tem decretos, tem careta, ela faz coisas erradas, ela é cruel, ela age de maneira que por algum motivo Hashem deixou a entidade da morte tirar a alma dela antes do tempo, e assim ela fica presa nesse mundo, perambulando até o tempo original que ela teria que viver. Ve'adar mashlim na lei leuduma. Depois que completa o tempo que ela tinha que ver, aí fala a entidade da morte que eu entrego a alma para a entidade responsável de receber a alma nos portais do mundo espiritual. Tem uma entidade para isso também. Omar lei sof sof shnei mai avdat. Mas o Rabi Barabai, esse sábio, ainda não estava satisfeito. Ele perguntou para o anjo, para essa entidade da morte, responsável da morte, e esses anos que foram tirados da vida dele antes do tempo, são anos que teria que ter de vida para alguém nessa geração, e a pessoa não viveu. Tá bom que ela não é recebida ainda no local lá em cima para passar pela passagem dessa vida para a próxima. Tem um tema também que é muito delicado, que é a vida depois da morte, que é uma pessoa que passa pela morte clínica. Temos que saber que a pessoa que passa por essa experiência e que passa pelo túnel e que vê a vida dela e etc., e ela volta a viver, ela ainda não passou pelo processo da morte de verdade, que só passa depois que recebe as tipot marot, quando ela recebe as influências das gotas amargas da entidade da morte, onde quando o corpo começa a estragar e a alma dela vai passar pelo processo verdadeiro da morte, não pelo processo que antecipa o estágio da morte, que essas mortes clínicas já é algo que é um começo, mas ainda não é o processo da morte de verdade. É um tema que talvez mereça uma atenção especial. Falar desse tema interessa muita gente. Mas vamos seguir aqui o episódio do Talmud. Fala, Guemará. Omar, então a entidade da morte responde para o sábio. Veika Tzurba Mirabonon, se tem uma pessoa que estuda a Torá, Demavir Bemilei, é uma pessoa que se preocupa em superar suas características, se aprimorar como pessoa. Os anos de vida que foram tirados dessa pessoa que morreu antes do tempo são entregues para essa pessoa. Ela tinha que viver, por exemplo, 90 anos, e a outra pessoa tinha que viver 90 anos. Essa pessoa que foi perversa e perdeu a vida antes do tempo, ela viveu 80 anos. E esses 10 anos vão ser divididos ou entregues para pessoas ou para uma pessoa para completar. Para quem vão entregar? Para uma pessoa que estuda a Torá e se supera, que ela supera as suas características. Ela é uma pessoa que está sempre se aprimorando. Ela vai receber os anos de vida dessa outra pessoa. Daqui a gente vê que também existe a possibilidade, eu quero explicar esse tema mais a fundo, não sei se vai ser nesse vídeo, talvez sim. E quem quiser seguir escutando, pode seguir conosco. Mas aqui a gente vê algo impressionante. A gente vê que, mesmo que foi decretado para a pessoa 120 anos, ela pode, com as ações dela, perder desses 120 anos e viver só 70 anos. E o que vai acontecer com esses 50 anos? Pode ser dividido para outras pessoas. Para quem vai ser dividido? Para pessoas que superam as suas características, pessoas que adquirem sabedoria da Torá e supera as suas características. Eu quero entender por que isso é feito dessa maneira em breve. Mas aqui a gente vê que mesmo se fosse decretado 120 anos, teria como uma pessoa perder tempo dessa vida por decretos, e esse tempo que já foi revelado pelo rei Salomão, pelo Shlomo HaMelech, que existe os anos de cada geração, e tem que se completar, por mais que a pessoa morra antes do tempo, e a alma dela fica penada, até o momento que ela tinha que morrer, mas a vida ela não está em vida. Então quem vai viver esse tempo, quem merecer vai receber esse tempo de vida. E aí ele pode acrescentar o tempo que foi decretado para ele, porque isso já não é decreto, isso é um presente, além do decreto. Então mesmo se o sentido da Torá fosse que foi decretado certos anos de vida, existe a possibilidade de ter um presente além do decreto, ou de perder tempo desse decreto. Então também teria como entender a Torá dessa maneira. Porém, não é a explicação da Torá. Como a gente já viu,
O Rashi, o Arachaim Akadosh, Rabbi Bechai e todos os comentários da Torá explicam que aqui se trata de 120 anos, no sentido da Torá simples da Torá. Tem outras explicações mais profundas, como toda a Torá, mas no sentido simples da Torá, que foram decretados 120 anos de espera, são os dias do ser humano que Deus esperou para eles se retificarem, para poderem anular o decreto do dilúvio. Foi uma chance de 120 anos e assim também completar o tempo de vida de pessoas justas que tinham que completar os seus anos de vida. Como a gente vê aqui, a preocupação de Deus completar o tempo que foi decretado para as pessoas que já foram decretadas para elas viverem e não saírem antes do tempo, para não perder tempo de vida delas. Mas temos que entender aqui também que não é à toa que alguém vai receber um tempo de vida extra. Se uma pessoa não cumpre a sua função, se ela não traz o conserto para o mundo que tinha que trazer, então esses anos vão ser aplicados, esse tempo de vida vai ser aplicado para pessoas que sim se preocupam com a aquisição do estudo e o aprimoramento pessoal, ao superar as características, porque isso traz conserto para o mundo. O que os perversos não quiseram fazer, eles desejaram seguir o lado, o instinto dele, o animal, em vez de consertar e trazer o conserto para o mundo como ser humano. O tempo de vida que eles perderam vão ser entregues para pessoas que sim trazem o conserto, e eles vão receber novas funções, e essas novas funções que vão receber para trazer conserto para o mundo, que é necessário para a existência do mundo, para a continuidade do mundo, para trazer o final das contas, trazer a revelação final de Hashem para o mundo. Eles vão ser, então as pessoas que estão dispostas a fazer isso vão receber esse tempo com a nova função, porque o tempo de vida de cada um é de acordo com a função dela. Uma vez que tem funções que não estão sendo cumpridas, quem vai receber essas funções? As pessoas que sim têm a predisposição de cumprir essas funções e logo recebem esse tempo para viver, para poder cumprir essa função também. E esse tema ainda dá para alongar um pouco mais. Só de passagem, um dos motivos que a pessoa envelhece está relacionado com esse tema. Porque uma pessoa recebe o tempo de vida de acordo com a função que ela tem. E à medida que ela vai cumprindo a função, a cada dia uma parte da alma dela vai recebendo uma parte da alma até os 20 anos de idade. A partir daí ela vai aos pouquinhos começando, a cada dia uma parte da alma dela vai deixando o corpo dela, porque ela cumpriu já com uma função desse dia, com a função desse dia. Cada parte da alma se chama dia, por isso o dia se chama dia, porque cada parte dessa alma se chama Yom, dia. E esse dia, ele cumpre a função dele. A alma, à noite, quando a pessoa dorme, ela se desconecta dele, já não volta, essa parte da alma já não volta mais. E assim, à medida que ela vai tendo menos intensidade espiritual, que recai sobre ela a influência espiritual menor, então ela também vai envelhecendo com o tempo. E para envelhecimento, a pessoa pode fazer a plástica, mas a plástica é só uma mudança externa, superficial, mas na essência da pessoa, ela vai envelhecendo e ela vai perdendo a força de vida dela, até que no último dia de vida dela, está dizendo já no Zohar, que ela fica meio dormente, ela já está fraquinha, porque ela já não tem muita força que segura ela na vida, até que a última faísca da alma dela vai se encontrar com o resto da alma dela, e a pessoa deixa esse mundo e passa para outra dimensão, para a dimensão espiritual das almas, e começa uma nova vida lá. Se Deus quiser, espero que essas informações realmente dê para a gente força e nos ajude a entender mais a importância de cada dia, de cada momento, de cada função. Não deixar os dias passarem com futilidades, não deixar os dias passarem à toa. Aproveitar os dias, pensar a cada momento que existe uma continuação, e essa continuação é muito séria, é muito importante, é muito relevante para realmente o nosso foco tem que estar, a gente tem que estar nesse mundo, a gente tem que se preocupar com o nosso sustento, com a nossa comida, com a nossa família, com a nossa vida, mas o foco da vida tem que ser visando o que vai ser para a eternidade. Espero que isso dê força para a gente conseguir chegar e completar nosso objetivo e quem sabe receber ainda novas funções e alongar nosso tempo de vida. Tudo de bom e até a próxima.